Olá! Sejam bem-vindos! Olha só, falei bem calmamente para não assustar você. Verdade. Vamos lá juntos agora para a nossa aula de revisão 41.2. Vamos revisar a literatura Modernismo em Portugal, primeira geração. Vamos juntos. O modernismo representa o quê? Ruptura, né? Com o quê? Com os padrões. E traz uma inovação. A escola literária modernista surgiu no século XX, após aí o pré-modernismo. Isso tudo em um período bem conturbado, ok? Olha só, as principais características desse período. Primeiro, distanciamento do sentimentalismo, não vamos ter mais isso, essa parte subjetiva aí dentro dessas obras. Espírito dinâmico, acompanhando as transformações tecnológicas, porque aí nós vamos ter essa inovação, vamos ter novos pensamentos, vamos ter essa parte da tecnologia, aí após aí a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos juntos. Terceira característica, espírito crítico e questionador. Como vai ser essa linguagem aí dessas produções? Vai ter uma linguagem aí do cotidiano. Vai ter a oposição às normas numa atitude considerada anárquica, E a originalidade e excentricidade. E encerrando essas características, é claro que vai estar fazendo aí toda essa questão de construção literária com olhar de ruptura com o passado, numa atitude inovadora, ok? Então, essas são as principais características aí do modernismo em Portugal. E é claro que o nosso primeiro momento, aí é a fase do orfismo, Nós temos aí orfeísmo, tratado aí como a primeira geração do modernismo português e propriamente marcado no ano de 1915 a 1927. Os nomes fortes, as grandes figuras aí, do orfismo. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Luís de Montavó, Ronaldo de Carvalho e nossa Flor Bela Espanca, ok? Então tá, assim a gente está encerrando a nossa revisão e aguardando vocês nas atividades. Espero aí que realmente você consiga gabaritar, ok? Mas aí a gente conversa melhor lá nos exercícios, valeu? Então, até lá. Estou de volta, Combinado é combinado. Então, vamos juntos? Isso mesmo, chegou o nosso momento, atividade de sala. Vamos aí fazer esse exercício literário, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. E vamos aí, então, para a nossa questão número 1. Então, entre os principais representantes do orfismo, os seguintes escritores são, letra A, Miguel Torques, José Saramago, B, Flor Bela Espanca e Almada Negreiros, C, Fernando Pessoa e Mário de Sá, D, José Régio e Eça de Queiroz, E, Miguel Esteve Cardoso, Sofia de Mello Breiner, Anders. Qual gabarito da questão? A, B, C, D ou E? Representantes do orfismo, é claro, Olha só, pelo primeiro nome, carro-chefe, Fernando Pessoa, e temos também Mário de Sá Carneiro, ok? Muito bem. Gabaritando aí, vamos justificar. Por que a alternativa C? Olha só, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Esses são os nomes fortes aí do romantismo, Foram eles aí, os principais representantes do orfismo, tá? Orfismo é esse movimento aí que também ficou conhecido como a primeira fase do modernismo em Portugal. Os poetas, além de principais autores, do período, eles aí são fundadores da revista Orfeu, ok? Principal meio de divulgação dos ideais modernistas, correto? E aí, gabaritou? Tranquilo, tá? Não conseguiu? Não precisa chorar. Fica feio chorar, hein?
Muito bem, vamos lá. Questão número 2. Fernando Pessoa foi escritor de maior destaque na primeira fase do modernismo em Portugal. Sobre as características de sua obra, marque a incorreta. Letra A. Sua poesia representa reflexões sobre identidade, noções de verdade e existencialismo. Escreveu poema em inglês, língua na qual foi alfabetizado, poesias líricas e poesias históricas com caráter nacionalista. B. O fenômeno da heteronímia é a principal característica de sua obra poética, por meio de personagens, os quais atribuía nomes e até mesmo biografias. Pôde mostrar sua versatilidade e transitar por diferentes estilos. C. O soneto foi a forma fixa mais utilizada pelo poeta. A temática de seus poemas é, sobretudo, amorosa. O amor, a solidão, a tristeza, a saudade, a sedução, o desejo e a morte são outras fortes temáticas em sua obra poética. D. Entre seus principais heterônimos são Alberto Caeiro, considerado o mestre de todos os outros, o alter ego Álvaro de Campos, o semi-heterônimo Bernardo Soares e Ricardo Reis, e, além de seus heterônimos, há ainda um ortônimo, conjunto de trabalhos que Pessoa assina com o próprio nome e com particularidades estilísticas diferenciadas. E aí, aluno terceirão, qual é o gabarito da questão? A, B, C, D ou E? Vamos juntos, vamos lá. É claro que o nosso gabarito é letra C. O soneto aí foi a forma fixa mais utilizada pelo poeta. A temática de seus poemas é sobretudo amorosa, o amor, a solidão, a tristeza, a saudade, a sedução. Em que momento a gente tratou dessas características aí durante a aula? Não, claro que esse é o gabarito porque não tem nada a ver com as características dele, correto? Desse período que traz aí essa irreverência, quebra aí. Se ele está quebrando com tudo, como é que nós vamos apontar que o amor, que a saudade, que a sedução, que o desejo está presente nessas produções? Tá? Então, gabarito letra C. Vamos justificar. Por que a alternativa C? As características descritas na alternativa C fazem referência à poesia portuguesa de quem? De Flor Bela Espanca, e não dos heterônimos de Alberto Caeiro. Ok? Vamos lá, então. Questão número 3. Sobre Mário de Sá Carneiro, é possível afirmar. 1. Mário ocupou posição de destaque entre os modernistas portugueses, tendo sido um dos fundadores da principal revista de divulgação dos ideais do movimento, a revista Orfeu. 2. A melancolia e o descontentamento são temas recorrentes em sua obra, e a inadaptação à vida, perceptível em seus poemas, levou o poeta ao suicídio no ano de 1916. 3. O escritor português escreveu os primeiros textos com características românticas. A segunda fase, no entanto, foi marcada pelo realismo. Mário de Sá Carneiro foi um dos responsáveis pelo início do realismo em Portugal. 4. Apresenta uma visão mais crítica da sociedade, diferente do romantismo que precedeu o movimento. Mário de Sá Carneiro fugiu do estilo clássico de escrita, apostando em uma maior liberdade na elaboração do texto. 5. A personalidade sensível, o amor instável, o narcisismo e o sentimento de abandono culminaram em uma linguagem irônica, autossarcástica, principais características de sua obra. E agora, terceirão mediação. Você marcou qual X da questão? Será que nós temos como gabarito letra A, 2 e 4?
Letra B, 1, 3 e 5. C, 2 e 4. D, 1, 2 e 5. Ou letra E, todas estão corretas. Qual o comando da nossa questão, né? Então, foi solicitado para você aí, olha só, afirmar, né? Sobre Mário de Sá, o que é possível afirmar? O que é verdadeiro sobre Mário de Sá Carneiro? Será que é a proposição 1, 2, 3, 4 ou 5? Você marcou qual o X da questão? Muito bem, parabéns aí para quem gabaritou. Letra D, né? 1, 2 e 5 são as afirmativas sobre Mário Sá, ok? Vamos lá, então, alternativa D. Por quê, né? Então, as características descritas na proposição 3 e 4, elas fazem referência ao escritor. Essa de Queiroz, por isso que elas não estão elencadas lá como as assertivas, tá? E aí, um dos expoentes, essa de Queiroz, é um expoente do realismo em Portugal. Então, essas duas não tem nada a ver com o nosso gabarito, ok? Então, questão 4. A primeira fase do modernismo português, também chamada de orfismo, opôs-se fortemente aos ideais neossimbolistas. Marque a alternativa correta que indica as características fortes desse período. Letra A, poesia irreverente, gosto por irritar o burguês, crítica social e moral, criação de uma arte engajada voltada para o eu. B, literatura intimista voltada para o eu, crítica social, política e moral, sentimentalismo, presença de nacionalismo. C, poesia agressiva e irreverente, com formas sem metro, gosto por irritar o burguês, incorporação das vanguardas na arte portuguesa moderna, com crítica aos valores artísticos antigos, domínio da metafísica e dos sentidos, presença de nacionalismo. D, incorporação das vanguardas na arte portuguesa moderna, crítica aos valores artísticos e morais antigos, literatura nacionalista, intimista, sentimentalismo e desejo de construção de uma literatura engajada com denúncia social. E aí, aluno terceirão, o nosso gabarito da questão é a letra C, né, em que nós temos como o comando da questão, vamos lá, você teria que marcar a correta, que indica as características fortes aí, né, da primeira fase do modernismo, tá? O orfismo. Então, nosso gabarito é a letra C. Poesia agressiva, né? Então, as produções desse período traz aí a sua característica principal como agressividade, né, e irreverência. Então, as poesias agressivas e irreverentes, com forma sem metro, gosto por irritar o burguês, incorporação aí dessas vanguardas na arte portuguesa moderna, com aí as críticas, né, aos valores artísticos antigos, domínio da metafísica, dos sentidos e presença de nacionalismo, ok? E assim, então, espero que você tenha gabaritado, tá? Vamos aí, então, para nosso momento Se Liga no Enem, valeu? Momento do Enem, você aí faz seu treino, né? Ou seja, você vai fazer também, eu digo assim, uma preparação, né? Em que você vai estar vendo o tipo, né, o estilo que essa avaliação ela cobra, né? Traz aí como gênero, geralmente os textos são textos aí diversificados, né? Em que requer aí totalmente a sua atenção. Então, vamos lá, vamos juntos. O farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estavam passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco. Faz barulho, vucu-vucu.
tal e qual Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Tá? Então, trecho aí da obra Histórias do Brasil, né? Rio de Janeiro, Nova Fronteiras, 1992. Comando da questão. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que, letra A, configura uma ideia de nacionalidade pela integração regional, B, remonta ao colonialismo, assente sobre um viés iconoclasta, C, repercute as manifestações do sincretismo religioso, D, descreve a gênese da formação do povo brasileiro, E, promove inovações no repertório linguístico. E aí nós vamos para o nosso gabarito, né? A letra B é o nosso gabarito desta questão, Enem, em que nós temos aí a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema como um eu lírico que remonta, né, aí ao colonialismo e assente sobre um viés iconoclasta, ok? Vamos lá então. Depois desse gabarito, depois desse treino do Enem, né, nós vamos agora conversar sobre o nosso a justificativa. Então, ter consciência, mais uma vez, falou do período, o que vai aí te trazer a certeza do gabarito são o quê? Encontrar as características dentro dessas produções literárias, beleza? Vamos então lá justificar rapidinho? Por que a letra B? Olha só esse termo que já traz para você iconoclastia, né? Que quer dizer quebrar imagens, né? Então, seria alguém que rompe com o ideal do passado, foi isso que a gente falou. Então, quebra uma imagem já criada. O modernismo, ele aí critica as manifestações coloniais da época. O modernismo, ele veio quebrar as amarras do romantismo, né, que é aí sobre o período colonial. Então, quando você lembra aí da canção do Exílio de Gonçalves Dias, você já lembrou? Então, pois é, o modernismo ele veio acabar com isso, essa sequência de métrica, musicalidade, né, esse sentimentalismo, né? Ok? Então, na verdade, o modernismo ele vem para mostrar a realidade, né? E esse sentimentalismo é aí realmente o que ele consegue ver, sentir, pegar, né? Beleza? Ok. Então, assim, nós encerramos a nossa atividade e vamos bater um papo, né, sobre o nosso clube de leitura. O clube de leitura desta aula, né, traz aí para você uma obra específica da unidade 2, né, em que nós temos aí Jorge Amado, né, trazendo a sua obra Capitães da Areia, né? Então, Jorge Amado traz aí, é claro, essa produção em um período modernista, né? E aí a gente trouxe uma curiosidade. O chefe do grupo Capitães da Areia era um jovem, minha gente. Um jovem, olha só, um menino, né? E ele tinha aí um nome engraçado, né? Pedro Bala. Então, Pedro Bala, olha, vamos lá ver quem é esse Pedro Bala, né? Pedro Bala é um menino loiro, filho de um grevista, né? Morto no cais. Então, ele tinha ido parar na rua por volta aí de, olha só, 5 anos de idade. E desde jovem já se mostrava aí, né, corajoso e mais capacitado a se tornar líder das crianças. Olha, então Pedro Bala é aí esse personagem que vai dar vida, né, para essa história. E esse enredo bacana, gente, é tanta coisa que esse Pedro Bala faz, né, junto aí com, né, o seu bando, né, que é o termo dado aí para esse grupo, que você aí, se não começou a fazer a leitura, está perdendo, tá? Está perdendo. E eu te digo, você vai se apaixonar, porque é uma linguagem tranquila e dá para você caprichar. Valeu? Muito bem, então assim a gente encerra esta aula, é claro, com a mensagem do dia, e eu deixo aí para vocês fazerem a leitura. Até a próxima!